Bom, então hoje, na verdade, a nossa temática será sobre o UFC e TEA, Vivências Autísticas na Educação Superior. Dia 2 de abril foi o Dia Mundial da Luta do Autismo, né? E durante Dia Mundial da Conscientização do Autismo, e durante esse mês de abril ocorrem vários eventos com esse tema, né? Então, hoje a gente resolveu fazer esse bate-papo, né, com duas estudantes autistas da universidade, da UFC, vai ser mediado pelo Jefferson, e aí nós teremos também a fala da professora Fernanda. Antes, porém, de iniciarmos, de fazer as apresentações formais, eu gostaria só de dar alguns avisos. O primeiro é com relação aos microfones, né? Gostaria de pedir a compreensão e a gentileza de todos para manterem os microfones desligados, para não ter interferência durante as falas, só usar caso vá falar. Lembrar, né, que se tiver algum surdo participando dessa webconferência, nós temos dois intérpretes de Libras disponíveis, né, que é o José Nilson e a Bianca. Então, eles vão ficar disponíveis, talvez, durante os 15, 20 primeiros minutos, né, José Nilson? Isso pode confirmar. E aí, se não aparecer nenhum surdo, a gente libera os intérpretes. Bianca. Bianca, José Nilson, os 15 minutos iniciais, os 20 minutos. Certo. Pronto. E aí, caso não apareça nenhum surdo, né, os meninos estarão liberados. No final, a gente tem outros avisos, né, com relação à questão de declarações, mas basicamente é isso. Bom, então, iniciando oficialmente o nosso evento, além desse mês de abril, nós estamos comemorando essa questão do mês do autismo, vale lembrar que também nesse ano nós comemoramos os 10 anos da Secretaria de Acessibilidade, né, e ao longo desses 10 anos, muitos foram os desafios, né, que nós enfrentamos na tentativa de criar uma cultura inclusiva na universidade, né, que na verdade é um desafio constante, né, isso vem permeando desde o início da secretaria e eu acredito que vai ser uma marca até enquanto a secretaria existir, né, de fazer com que realmente haja a compreensão que o estudante com deficiência, com transtorno do espectro autista, ele não é um estudante, digamos, como muitas pessoas pensam, da Secretaria de Acessibilidade. Ele é um estudante da universidade, né? Então, é necessário que cada unidade acadêmica, cada curso, cada professor, cada colega vista essa camisa, né, da inclusão. E assim receba verdadeiramente esse estudante como recebe qualquer outro estudante, né? Isso é o verdadeiro processo de inclusão. E aí a nossa luta permanente é justamente do que a gente fala de derrubar essas barreiras atitudinais, né? Então, é muito importante, por exemplo, esses eventos, né, no qual a gente consegue debater um pouco mais sobre esse tema e, sobretudo, né, partindo bem daquela lógica da acessibilidade, que é nada sobre nós sem nós. Então, assim, todos os nossos eventos, seja agora na modalidade online ou presencial, sempre tem a presença de uma pessoa com deficiência ou transtorno do espectro autista para falar da sua experiência, para falar do tema em questão. E hoje nós contaremos com a presença, né, dessas duas estudantes. E é um prazer muito grande. Essa ideia, na verdade, surgiu quando, dentre uma das atividades que a secretaria realiza, né, especificamente com relação à questão do transtorno do espectro autista, né, nós iniciamos durante um tempo um processo de palestras, né, um ciclo de debate sobre vários temas, voltado especificamente para os docentes da universidade, e a partir disso também surgiu a necessidade de aprofundarmos alguns temas, né, tanto para os docentes quanto para os servidores técnicos, né, especificamente o nosso público, o público acadêmico, né, da universidade. E aí nós tínhamos já um grupo de estudos que fazia parte do projeto Acessibilidade em Ação, e aí com uma conversa com o professor Cláudio Leopoldino, né, da FEAC, nós conseguimos ter um tema, um grupo de estudo específico sobre transtorno do espectro autista, né, e esse grupo já, esse ano, vai para o seu segundo ano. E aí nesse grupo, né, de transtorno do espectro autista, eu tinha falado lá sobre que a secretaria, mesmo nesse período agora de isolamento, de trabalho remoto, estava disponível para atender outras demandas e caso alguém tivesse alguma ideia. Então, o Jefferson me procurou,
no privado e sugeriu, né, que nós organizássemos esse evento, né, com a presença das meninas, como parte até da tese dele, é uma forma dele apresentar um pouco do trabalho que ele vem pesquisando. Então, foi assim que surgiu essa ideia. Mas agora, sem, como se diz, sem mais delongas, né, apresentando as outras pessoas que vão participar dessa webconferência, gostaria de apresentar a professora Fernanda Cláudia Araújo, né, professora da Faculdade de Direito e a atual diretora da Secretaria de Acessibilidade, né, vai participar aqui conosco, vai falar um pouco sobre os aspectos legais da questão do transtorno do espectro autista. Nós teremos também o Jefferson, né, o Jefferson Falcão Salles, que é psicopedagogo e doutorando em educação pela UFC, e as duas estudantes, a Catarina Moreira Calista, né, que é estudante do curso de Pedagogia da UFC, e a Vitória Virgínio, que ela integra o grupo de Neurodiversidade da Casa da Esperança e atualmente é estudante do curso de Medicina da UFC. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Espero que tenham um bom evento e eu passo a palavra agora para a professora Fernanda. Pronto, boa noite a todos, né? É um prazer estar na sexta-feira aqui com vocês, tá? Conversando. Quando o Davi me chamou, falou sobre esse nosso encontro, e me veio logo em mente assim, não, eu teria que fazer uma fala relacionada à perspectiva jurídica, porque de uma forma ou de outra, toda e qualquer decisão da universidade, toda e qualquer decisão da secretaria, tá certo? E que alcança direitos relacionados a pessoas com deficiência, eu teria que trazer uma abordagem legislativa. Davi, eu já posso falar sobre tudo que eu tenho para fazer e você vai falar depois? Pode sim, professora. A senhora vai ter 20 minutos para a fala da senhora, aí em seguida a gente passa para o Jefferson e para as meninas. Só aproveitando para avisar que está sendo gravada essa webconferência, né, por questões de direitos, então para as pessoas saberem que esse evento está gravado e depois vai ficar disponível, né? Então, só para todos estarem informados. Pronto. Então, assim, quando eu resolvi dar fazer uma análise da questão legal da própria Lei 12.764, até porque ela tem sido objeto de algumas mudanças legislativas, recentes mudanças legislativas, né? Essa lei, na verdade, ela trata das pessoas com transtorno do espectro autista, né? Ela traz um reflexo de movimentações relacionadas a organizações, pais de pessoas, tá? E aí até chegar em 2012 a legislação, né? Tanto que ela é chamada, ela tem um nome, né, juridicamente ela tem um nome, como tem a Lei Maria da Penha, a gente vai ter aqui um nome relacionado à existência dessa legislação, né? E aí o que a gente passa a observar? A lei, na verdade, ela traz uma inclusão, né, já no momento posterior a uma legislação que tratava da questão da educação, mas de forma muito genérica. Isso por quê? Eu costumo, quando vou falar de legislações, eu coloco como paradigma a Constituição de 88. Então, eu tenho períodos anteriores à Constituição e tenho períodos posteriores, isso na perspectiva legislativa. E aí a gente vai ter, antes da Constituição de 88, alguns mecanismos administrativos, né, relacionados à inclusão que a gente tem, não numa visão democrática, né, não numa visão de que a gente estabelece numa discriminação positiva. E o que eu entendo por discriminação positiva? Seria uma imposição do Estado diante de situações diferentes, né? Ele condiciona essa situação através de mecanismos de igualização, ou seja,
igualar situações desiguais, no limite de suas desigualdades, com a perspectiva, tá certo, de que essas pessoas, ou que essa situação, ela seja tratada igualmente. E aí é como se eu tivesse o ordenamento jurídico, ele pegasse, na verdade, situações, ponderações de situações diferenciadas, e o Estado, através de um mecanismo positivo, chamado de ações afirmativas, discrimina, ou seja, cria critérios diferenciadores dos que já existem para tentar igualar essas duas situações. Então, a gente começa a perceber que essa igualdade, ela só vai se estabelecer a partir de uma isonomia, de um Estado democrático, em que ele começa a mensurar situações em que o Estado tem, por dever, tentar igualar essas desigualdades. Essa legislação, a 12764, que trata de forma específica do chamado TEA, e assim eu vou utilizar até o final, ela traz várias situações que beneficiam. Ela foi aprovada com algumas restrições. Na época, houve vários vetos, e foram justificados esses vetos, né? E criticados também pela doutrina e pelas pessoas que participam de movimentos relacionados à inclusão de pessoas autistas, como o chamado MOAB, que é o Movimento Orgulho Autista Brasil, AMA. Vários outros movimentos também criticaram essa legislação, e ela tem sido objeto de algumas mudanças, né? A primeira observação que a gente tem é que ela trata realmente, ela procura estabelecer uma igualdade, uma isonomia, baseada em quê? Na dignidade. Nada mais, nada menos do que um reflexo do que a Constituição coloca como fundamento, né? Tanto que hoje no direito não se trata da dignidade como princípio. Dignidade não é princípio. Dignidade é elemento de valor, é fundamento de valor. E quando você imagina que a dignidade é um valor, isso significa para o próprio Estado que todo o seu ordenamento deve se estabelecer a partir da dignidade humana. E ele não permite nenhuma ponderação. Né? Escutando algumas... escutei ontem audiências públicas, eu li, e aí uma das que a gente passa a observar é que a dignidade, ela passa a estabelecer como algo relacionado à busca do homem para que ele possa ser reconhecido como tal, como um ser. Né? E aí a gente percebe que a legislação, ela vai se apresentar dessa forma. Em todo e qualquer mecanismo igualitário, a busca pela identificação dessas pessoas. E isso, quando você analisa os dispositivos da lei que trata do TEA, né, a 12764, ele vem com esse elemento de valoração, ou seja, um elemento axiológico de valorizar realmente o indivíduo, a partir do encontro desse indivíduo para com o Estado, para com a sociedade, e que o Estado, ele o reconhece e cria políticas, ou pelo menos estabelece políticas, né? No caso, a gente vai ver que a lei, ela traz diretrizes para que todo o Estado, e entenda o Estado, aí Estado, União, município, tá certo? Eles realmente se estabeleçam nessas políticas direcionadas pela legislação. A lei, ela diz que o autismo não é uma doença, ela já equipara a uma deficiência. E o que quer dizer isso? Não admite nenhuma discussão. Não admite que a medicina possa estabelecer, a psiquiatria, a neurologia possa... Não, é tratada legalmente como uma deficiência e não como uma doença. Há uma equiparação aí, isso porque ela própria cria, tá certo? Elementos identificadores através de transtornos comportamentais. Aliás, essa é a primeira parte que a gente percebe que a legislação traz realmente
uma falha e criticada por várias pessoas, por vários movimentos, dizendo o seguinte: ora, a legislação ela foi estabelecida na definição do que seria o autismo a partir de comportamentos descritos no manual de diagnóstico, chamado de DSM-4. Na época, era esse manual que estava em vigor, mas, posteriormente, surgiu um outro manual, também com algumas outras identificações. E aí vem uma discussão se aquelas hipóteses previstas ali no próprio artigo, que define o que seria, na verdade, autismo, seria um rol, aqueles comportamentos, um rol taxativo ou um rol meramente exemplificativo. Né, porque já que ela permite, o que seria rol taxativo e rol exemplificativo dentro do direito? O rol taxativo, ele não permite que você estabeleça outras hipóteses. É aquilo ali, pronto. No rol exemplificativo, ele permite que, apesar de ir ali, várias outras situações, elas podem ser estabelecidas a partir do momento em que ela necessita. A meu ver, esse dispositivo aí, ele se estabelece como sendo um rol meramente simplificativo, por vários fatores. Primeiro que, na época, eram aqueles requisitos que eram descritos ali no manual, e aí ele colocava determinados requisitos relacionados a esses transtornos comportamentais. A ciência, ela não é estanque, ela continua, ela segue, ela se adapta, ela identifica cada vez. Então, eu não posso ter um olhar linear da legislação em estabelecer a existência de que esse rol, de que a definição do que seria o TEA é só aquilo que está ali na legislação. A doutrina, principalmente no que diz respeito à previsão com relação ao comportamento de crianças, a definição ali, ela não é taxativa. Podem ser encontrados depois outras situações comportamentais que também o definam. E aí a gente vai ter algumas, antes dessa lei, as outras legislações que acabam criando um embasamento. Né? Primeiro eu tenho, em 1989, depois da Constituição de 88, a Lei 7853, que tratava, né, do apoio das pessoas com deficiência. Ela até usa pessoas portadoras, né? Mas a legislação ela está em vigor, a interpretação que você faz hoje é que ela traz um embasamento para que todas as outras legislações relacionadas à proteção de pessoas com deficiência se estabeleçam, né, a partir dessa legislação como fundamento a Constituição. Então, a Constituição vai tratar da pessoa, a dignidade, da criança, do adolescente. Já que ela trata realmente de forma específica da criança e do adolescente, a gente também vai ter o ECA, que ele surge em 1990, pós-Constituição, né, e anterior à Convenção Internacional do Direito das Pessoas com Deficiência, né, que aí ele vem também com essa perspectiva de proteger a criança dentro de situações de vulnerabilidade, né, como o próprio ECA diz que a criança, por si só, seu contexto, ela é vulnerável, e aí ela tem que protegida de forma integral. E aí ela acaba sendo, essa lei do ECA, da Estatuto da Criança e do Adolescente, combinada com a 7853, ou seja, também existem crianças e adolescentes com deficiência. Só que aí surge depois, essa convenção, que só foi ratificada no território nacional em 2009. Tá? De 2002 a 2009, a gente tem um prazo, porque as convenções, juridicamente, elas só vão integrar o ordenamento jurídico brasileiro depois que elas forem ratificadas por uma espécie de normativa interna. No caso, é o decreto legislativo. E ela pode equivaler ou a uma lei ordinária, esse decreto, ou ter uma natureza de emenda constitucional. Nesse caso, essa Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, ela tem um status de norma constitucional.
ela tivesse aqui a Constituição, e ela vem realmente pareada com a Constituição, no sentido de que essa normativa aqui, ela é equiparada, ela é equiparada a uma norma, uma emenda constitucional, e ela tem uma natureza superior. E aí, posterior, a gente vai ter essa legislação, a 12764, né, do autismo, e depois o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi a 13146. Então, a gente tem, realmente, vários normativos que embasam a proteção jurídica da pessoa com deficiência, só que com uma grande falha. Não havia no território brasileiro nenhuma norma que determinasse o chamado mapeamento. E o que seria esse mapeamento? Ora, se a legislação ela fala de políticas públicas, como é que eu vou saber que público é esse? Não havia, e o censo de 2010, que foi o último censo, certo? Ele não trouxe nenhuma pergunta, nenhuma indagação, e de forma que oficialmente não se tem nenhum dado estatístico acerca do quantitativo. Apenas parâmetros relacionados aí, parâmetros internacionais, como a ONU publica, como algumas organizações estabelecem, então não existia nenhum mapeamento. Tanto que esse ano, né, de 2020, a Lei 13.977 estabeleceu a obrigatoriedade aí de que fosse mapeado realmente de forma oficial para se saber quais seriam as políticas públicas a serem estabelecidas e adotadas no ordenamento jurídico, né? E aí o que acontece? Essa legislação, ela mudou, ela alterou, né? Ela apenas alterou a lei, né, dizendo que, incluindo essa perspectiva desse mapeamento, porque a legislação que trata do autista, ela traz várias diretrizes de políticas públicas, fala da chamada intersetorialidade, ou seja, ela acaba colocando uma multiplicidade de funções para que essas pessoas identificadas com elas possam ter um acompanhamento desde o primeiro momento em que se acha que a deficiência existe, ou que os pais percebem, e um acompanhamento estatal. E aí a gente vai ter esse acompanhamento estatal, o que no caso das universidades, elas acabam tendo que restabelecer, que se estender, até o ensino superior. Ora, mas onde é que eu tenho, na verdade, a existência do ensino superior com relação à inclusão? Juridicamente, eu só vou ter a questão da equiparação. Bem, se ela equipara, então eu não tenho que discutir mais se pessoas com TEA, elas estariam dentro do conceito de deficiência, então elas teriam, a universidade inclusive, teriam que receber. Mas onde que juridicamente a gente poderia identificar políticas relacionadas à atuação das universidades? Isso de uma forma geral, não estou nem levando em consideração o nosso UFC, então, de forma geral, aonde estão realmente esses direcionamentos, né? Onde foi que o MEC tratou? Porque percebam que, ao longo da história legislativa, realmente, da pessoa com deficiência, no caso do autismo, a gente vai ter algumas legislações específicas voltadas para o ensino fundamental, e principalmente para ele, tá? Por isso que são políticas públicas que devem ter esse caráter de extensão, para não se pensar somente a proteção jurídica, e quando eu falo proteção jurídica, é uma proteção normativa, tá? Da pessoa com o TEA, que ela tem que também ser extensiva às universidades. A única norma que a gente vai poder identificar foi uma manifestação aqui do próprio MEC, né, uma nota técnica de 2013, que nem pedacinho de uma manifestação fala que alcança as universidades. A legislação, por mais que eu queira apresentar de toda uma inovação, aqui a gente tem inovações, porque eu tenho reformas agora, eu tenho medidas constitucionais, reformas constitucionais, que elas modificam o referencial da pessoa com deficiência pelo próprio estatuto,
né, da pessoa com deficiência. E a emenda constitucional, ela determinou a inclusão, então, inclusive o direito às questões relacionadas ao trabalho, ao recebimento de loas, né? Então, são mudanças que têm acontecido ao longo do tempo nessa intenção de melhorar, de trazer, né? A deficiência da lei, ela realmente eu falo de uma deficiência normativa, porque ela foi editada numa época em que muita coisa aconteceu depois, né? Então ela foi editada em 2012, fruto de uma movimentação, e depois sai o decreto regulamentador. E o engraçado é que é considerado um retrocesso quando ele fala do direito à saúde das pessoas com o TEA, mas o decreto determina que essas pessoas tenham um atendimento ao CAPS. Então, isso é criticado muito pelas organizações existentes. A lei também traz várias vedações e discriminações, né? Então, ela estabelece várias situações da proibição com relação ao setor público e ao setor privado. Por isso que essas diretrizes que fundamentam, que deverão fundamentar as políticas públicas, elas vão alcançar todos esses dois setores, tá? Ela prevê a aplicação de penas, a recusa de matrícula em escolas, né? Inclusive, se a gente for observar, a legislação, a primeira legislação relacionada à inclusão de pessoas com deficiência, ela traz um tipo penal, dizendo que na descrição de várias condutas que se estabelece uma pena de reclusão de 2 a 5 anos. Entendeu? Então, ela passa realmente, ela acaba por repetir, mas numa vertente meramente administrativa. Ela fala da punição do não recebimento. E ainda, no direito à saúde, a própria lei regulamentadora dos planos de saúde estabelece a existência, que não pode haver nenhum critério discriminador, tá certo? De pessoas para terem direito a esse plano de saúde. E, recentemente, também, a legislação foi alterada na intenção de criar uma carteira chamada CIPTEA, né, que é a carteira de identificação de pessoas com transtorno do espectro autista. Essa carteira, ela tem uma finalidade, né, de simplesmente garantir uma atenção integral, uma prioridade no atendimento, identificar as pessoas com autismo, até porque a gente vai ter os 3 níveis, pessoas, o TEA, ele vai ser caracterizado como leve, né, moderado, ou de uma forma mais gravosa. Então, a legislação aqui, ele vai dizer, olha, essa carteira ela vai ter que ser solicitada com o nome da pessoa, com a identificação, quem é o responsável por ela, qual é o CID, que ele é considerado, tá? Ou seja, qual seria, na verdade, todas as características para que ele possa ter realmente uma indicação de uma prioridade no atendimento dos serviços públicos existentes, né? Eu não quero, assim, me estender, porque até que eu falo muito, e o Dan também não me cortou aí. A gente tem muito a universidade ainda tem muito que adaptar. A universidade ainda tem muito o que fazer, né? Mesmo que eu diga que a legislação ela é de 2012, né, a gente ainda, no quantitativo pequeno das pessoas lá cadastradas dentro da própria secretaria, né? Então, a gente ainda vai ter muito o que fazer, muito o que conversar. E aí eu vou voltar, eu quero terminar com as palavras do próprio Davi, que eu ia dizer, mas ele já falou. Como é que a gente pode, na verdade, mudar um comportamento ou referenciar uma nova perspectiva de atuação sem a participação das pessoas com autismo? Então, a gente precisa saber também. A universidade, a secretaria, ela precisa também saber dessa atuação. Ok? Muito obrigada. Eu tenho os slides, se vocês quiserem, eu posso passar esses slides para o Davi, e o Davi depois encaminha para vocês. Ok? Obrigada, pessoal. Oi, professora, muito obrigado pela participação da senhora. Realmente é fundamental essa questão legal, né? São informações sobre o direito das pessoas com autismo, que eu acho que é válido para elas próprias, para os pais, para os servidores da universidade de forma geral ou de outras instituições.
Então, acho que são informações verdadeiramente válidas. É, bom, dando continuidade, né, eu passo agora a palavra para o Jefferson, né, para que ele faça a introdução do bate-papo com as meninas, e aí agora vai ser conduzido justamente essa conversa, né, com a Vitória e com a Catarina sobre essas vivências autísticas na educação superior. Gostaria só Davi, também de fazer uma pergunta, um retorno aqui, saber se tem algum surdo na live com relação para os intérpretes, né, continuarem ou não. E se tá todo mundo tá conseguindo ouvir direitinho. Acho Que tá tudo ok, viu? certo, Jefferson, obrigado. Mas com relação aos surdos, tem, como eu falei, tá, a Bianca e o José Nilson estão disponíveis. Então, se tiver algum surdo, eles estão interpretando para justamente o que eu estou perguntando, se tem algum surdo agora que está utilizando aí o serviço dos nossos intérpretes. Caso não, eles vão sair, né? Bianca, Josenilson, alguém respondeu aí para vocês? não, eu estava olhando aqui, Uhum. mas Bom, não. então a gente dá continuidade. Caso vocês queiram continuar na live assistindo na webconferência, fiquem à vontade. Eu acho que talvez a parte da interpretação agora fica em stand-by, só se alguém solicitar. Então é isso, Jefferson, agora é contigo. Pronto. Queria agradecer, primeiramente, a participar, o acolhimento da ideia, né? Que o Davi, como ele comentou, a gente estava numa conversa no grupo de ideia, né? E ele comentou se alguém quisesse fazer algum tipo de atividade com relação ao autismo, e ele agradeceu, e eu falei a minha ideia naquele momento, né? Que eu estava querendo realmente trazer um pouco dessa vivência que eu estou passando com do meu trabalho de campo, né? E eu achei interessante porque pode ser um mote para a gente desenvolver um trabalho de formação de professores futuramente. Porque ao escutar o depoimento das meninas, eu queria pedir que a Catarina e a Vitória ligassem o microfone delas, que elas vão já falar, né? E seria uma forma da gente tentar construir uma cultura de articulação, né? Vamos dizer assim, entre o pensamento da realidade, né? Da realidade mesmo de ser autista dentro do contexto da universidade, e a possibilidade da gente poder construir um espaço de discussão, vamos dizer assim, mais democrático, mais acessível para essa realidade, né? Então, o Davi, ele se mostrou muito interessado, eu solicitei que falasse com a professora Fernanda, queria agradecer ela publicamente, e nós temos outras ideias, né? Após esse momento, a gente tentar construir uma cultura de escuta e dar voz aos autistas da Universidade Federal do Ceará, para que a gente possa tentar fazer um trabalho de inclusão contextualizado com as demandas que eles apresentam. Então, esse é um pouco do que eu estou trabalhando, no meu trabalho na doutorado, e, de certa forma, já é assim, um produto da minha tese, porque a questão autista, mesmo com tantas leis, como a professora Fernanda colocou, né, nós temos leis muito avançadas que fazem com que o autista tenha um empoderamento, tenha uma equidade de tratamento, tenha uma equidade de inserção dentro do campo educacional e profissional, mas dentro da realidade, da continuidade, da permanência, nós sabemos que muito tem que ser feito. Adaptações curriculares, né? Adaptações também ambientais, para que eles possam se sentir mais confortáveis,
dentro dos espaços acadêmicos. Nós precisamos também de adaptações atitudinais frente a profissionais da universidade, professores, técnicos, que possam compreender a singularidade comportamental dessas pessoas quando elas estão em momentos específicos, vamos dizer assim, que é uma palavra comum, né? A gente comenta crises, né? Então, essas pessoas, como todo e qualquer ser humano, elas apresentam algumas crises. E elas têm crises que são crises singulares, que apresentam alguns tipos de, vamos dizer assim, especificidades que só eles podem explicar, né? Então, é muito importante que a gente tenha a escuta nesse momento, dessa vivência autística na UFC. É um momento, eu acho que é um momento rico. Se a gente for fazer uma avaliação de programas como esse no campo acadêmico, deve ser uma bandeira que vai, de certa forma, quase que pioneira. Tá? Então, a Catarina, ela é estudante da pedagogia, e ela traz uma história bem interessante, ela vai especificar bem isso. Mas eu vou tomar a liberdade de explicar um pouco, porque são duas realidades de autismo diferentes. No sentido de que a maioria das pessoas com autismo, na idade adulta, ainda hoje, elas não têm diagnóstico. Elas apresentam alguns tipos de transtornos, né, dentro de perspectivas, vamos dizer assim, emocionais, e elas se confundem com uma pessoa que tem um transtorno bipolar, né, pessoas que têm depressão, ou que têm a comorbidade, tá? E elas passam a ser entendidas como pessoas muito diferentes. E essa diferença, ela não é acolhida como uma forma de ser, mas como uma problemática quase que de saúde, né? De saúde que eu falo como doença, como a professora falou. Hoje, o autismo, ele tem a perspectiva de ser deficiência legalmente, mas isso é explicado pela necessidade de essa pessoa ter alguns déficits de sociabilidade, e ter dificuldade de socialização, e ter alguns tipos de comorbidades comportamentais que faz com que ela fique cada vez mais prejudicada no âmbito da interatividade. Então, como ela tem essa funcionalidade, vamos dizer assim, essa funcionalidade diferenciada, e ela tem esse déficit, ela precisa de ajustes, como uma pessoa com deficiência, com uma mobilidade reduzida, precisa de um aparelho motor para poder se locomover. Como é um déficit de sociabilidade, isso é uma característica humana, social, que determina muito a nossa capacidade de aprender e desenvolver. Muitas vezes as pessoas, elas são discriminadas e são, vamos dizer assim, se tornam excluídas de espaços de crescimento humano, social, profissional. Então, a universidade, como o nome já diz, vem de universo, né? A universidade é para todos. Então, nós temos que dar a essa universidade esse caráter de diversidade. Então, acolher a universidade, acolher o autista na universidade, é nada mais que papel da universidade. Papel de todos nós que fazemos a universidade. Claro que isso não é uma coisa simples. Isso não vai ser feito por vontade de uma lei unicamente. Até porque a lei, ela torna isso possível. Mas a gente sabe que a lei, ela precisa ser vivida. Ela tem que partir do papel. Ela não pode ser uma letra morta. Ela tem que ser letra viva. Viva pelas histórias que são construídas de inclusão nos espaços acadêmicos. E essas histórias estão aqui hoje.
para contribuir conosco e para dizer para as famílias, para os professores universitários, para a sociedade, que as pessoas autistas, elas existem, não são invisíveis, elas estão na universidade e estão traçando suas histórias. Essas histórias vão ser histórias de vivências autísticas que vão abrir caminhos, abrir trajetos, abrir trilhas para novas experiências autistas dentro da universidade. Então, é exatamente a ideia que eu trouxe de agregar esse momento que nós estamos passando também, que é um momento histórico único, né? Com essa questão desse isolamento social, que traz para nós uma experiência que é muito comum para os autistas. O isolamento social é, em muitas situações, para os autistas, um caso de sobrevivência e muitas vezes de fuga e de recomposição de energia. Então, essas pessoas, elas vivem isso muito comumente na sua existência, tanto elas como as suas famílias, né? Eu tenho uma filha com autismo e eu passei por diversas fases dentro desse contexto. A minha filha hoje tem 11 anos e nós estamos vivendo esse isolamento social e a gente conversa muito e vê que para nós não é tão diferente do que nós passamos no início, porque a gente ficava muito solitário diante de uma demanda que a gente não tinha ainda conhecimento e era muito fechada. Muitas pessoas ainda desconheciam e a gente teve que buscar e ir atrás. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao Davi, a professora Fernanda, mas, sobretudo, eu queria agradecer a Catarina e a Vitória. A nossa dinâmica aqui vai acontecer de forma bem didática, mas, assim, de uma forma que elas se sintam à vontade, tá? Para conversar e falar sobre. A gente fez um pequeno preparo, anteriormente, conversamos ontem, mas não é obrigado seguir essa linha total. A gente vai fazer aqui de uma forma que elas se sintam à vontade e que esse espaço é delas. Eu queria também parabenizar e sinalizar os autistas que estão nos escutando, nos prestigiando, né? E eu acho que tem algumas pessoas aí que são autistas, parabenizar. E também fazer o início da nossa conversa. A gente vai fazer com forma de uma entrevista, mas elas vão se apresentar inicialmente agora, falar um pouco sobre elas, e a gente conversa depois sobre, inicia nosso script de entrevista. Pronto, quem quiser começar. Oi. Só um minuto, por gentileza. Só para avisar também, né, antes das meninas falarem, para quem está assistindo, né, a nossa webconferência, com relação à declaração, porque eu disse que não ia avisar no início, aí eu vou avisar agora na metade já, né, mais ou menos, que a gente tem aproximadamente já um tempo. Então, o pessoal que está assistindo a nossa webconferência e tem interesse em receber uma declaração, como está sendo gravado, então fica registrado também o que está sendo conversado pelo bate-papo. Então, o que é que eu gostaria de avisar? Quem tiver interesse, por gentileza, coloque o nome completo, o e-mail, e se for aluno ou servidor da UFC, o número de matrícula ou CIAP, né? E aí informa se é aluno ou se é servidor docente ou técnico. Se for de outra instituição, se de repente precisar, de repente, que quiser que cite a instituição, coloca, mas no caso basta o nome e o e-mail que a gente cita que a pessoa participou, né, dessa webconferência organizada pela Secretaria de Acessibilidade. Então é isso, nome completo, e-mail, e caso seja da UFC, número de matrícula ou CIAP, se servidor. Tá ok? Obrigado. Jefferson, por favor. Ok, tranquilo. Aí eu vou pedir agora para a Vitória falar um pouco, né, se apresentar, e a gente vai seguindo bem tranquilamente, tanto a Vitória como a Catarina. Vitória, você pode começar? Olá.
Tudo bem? Oi. Hello. Pronto. Catarina, Oi, quer falar um pouco sobre você ou tranquilo? Vamos começar? pode começar. Perfeito. Então, eu vou dar espaço para vocês comentarem um pouco agora. As pessoas devem ter muito interesse, muita curiosidade de saber como é que foi a trajetória estudantil de vocês, né? Como é que foi o desenvolvimento da educação básica, tá? E, e o adentrar no ensino superior, né? Como é que funciona essa dinâmica toda? Fiquem à vontade. Quem quiser começar, tá certo? Posso começar? Pode. Pode. No caso, você fala o processo legal ou a questão de pensar em ir para a universidade? Inicialmente, eu queria que você falasse um pouco da educação básica. Porque é bem interessante as pessoas, sabe? Porque deve ter muitas pessoas que têm filhos ou que têm professores que estão online também, para saber, para você, por exemplo, você tinha diagnóstico da educação básica? Quais eram as suas dificuldades na educação básica? Você teve alguém que lhe sinalizou que você tinha autismo? Ou você passou naturalmente por isso? Tudo bem. No meu caso, eu sou a Victoria. No meu caso, eu não tinha diagnóstico durante a educação básica. Eu só consegui oficialmente todos os documentos ano passado, quando eu já estava há um tempo na universidade. Durante toda a minha educação básica, eu tive alguns problemas com socialização. Oi? Tranquilo. Tudo bem? Eu tive alguns problemas com socialização, mas foi no segundo ano do ensino médio, se eu não me engano, uma professora minha de física, que ela é autista, o marido dela também, e ela também tem mais 2 filhos autistas. Então, ela olhou para mim meio que, olha, eu acho que seria interessante a gente conversar. E ela se aproximou desse assunto de uma maneira bem natural comigo, meio que deixando a entender que eu deveria investigar. E ela tinha razão. Quando eu comecei a pesquisar sobre, a minha vida inteira fez sentido. Todas as dificuldades que eu tive na escola, com estudos, com concentração, saúde mental e problemas de socialização fizeram sentido naquele momento. É isso. Tá, minha vez agora? Certo. E o adentrar na universidade, como é que foi? A educação básica, como é que foi? Não, pode começar, viu? Tá. Fique tranquilo. Tá. Eu acho que a minha educação básica é bom falar desde a infantil, porque pode ter pais vendo sobre isso. E muita gente tem problema com os filhos, porque não sabe o diagnóstico ou não sabem como lidar com isso. Meus pais, eles sempre suspeitaram, desde os meus primeiros anos de vida. As minhas professoras, a maioria não gostava de mim, porque eu era uma criança muito agitada, eu não conseguia me concentrar, eu não fazia nada do que elas mandavam. Então, aquelas noções básicas de instruções e regras do ensino tradicional não era comigo. Então, eles sempre iam atrás para os meus pais me levarem para um psiquiatra. Eles falavam diretamente isso. Que eu tinha muitos problemas de socialização desde criança. Quando, nessa fase da infância, qualquer criança que chegasse perto de mim, eu batia ou mordia. Então, eu não conseguia chegar perto de outra criança, a não ser que seja autista. Eu estudei com um autista durante o infantil.
2, mais ou menos, até o 4. Eu protegia ele, ele era meu único amigo na época. Ele tinha muito problema com ventiladores, com problemas com barulhos. Então, eu nunca deixava ninguém ligar. E qualquer pessoa que chegasse perto, eu batia. Durante o ensino fundamental para o médio, meu problema de socialização aumentou. Meu isolamento também. E eu comecei a sofrer com certos professores. Porque eu sempre fui muito ruim em algumas matérias. E os professores, eles não conseguiam lidar comigo. Porque eu não conseguia focar. Ficar muito tempo parada na cadeira não dava para mim. Então, eu ficava direto pedindo para sair em certos intervalos de tempo. E eles não gostavam disso. E aí eu dormia em sala por causa também da luz ou do barulho alto. Isso me incomodava muito. E eu acho que deu um problema para mim. Foi quando certos professores meio que não conseguiram lidar comigo e eles meio que começaram a me humilhar na frente de todo mundo da sala de aula. Eles chegaram a chamar meus pais, falando que eu não era normal, dizendo que era para me levar para um psiquiatra, porque eu não dava atenção a ele, que eu não conseguia olhar na cara dele. Ele falava comigo e eu ficava olhando para a cadeira ou para o chão. Ele não conseguia. Mas, diferentemente disso, eu tive muitos professores que se deram bem comigo. Eles se adaptaram ao meu estilo. Eles conseguiam. Alguns chegaram a desligar certas partes da luz da sala de aula. Eles diminuíam o som da voz quando eu pedia. Eles mudavam um pouco o estilo de aula, porque eu sempre tive problema naquele padrão. Eles faziam muita dinâmica. Eles não eram naquilo de ensinar um conteúdo, passar matéria. Então, eu tive bons professores. Sempre aquele lado bom e ruim. Eu acho que... Catarina. Isso. Oi. Tranquilo. Você tem diagnóstico? Diga só para as pessoas. Você tem diagnóstico? Não. Não, né? Ainda não tem diagnóstico. Então, Tori, é o seguinte, agora eu queria que você falasse um pouco da sua experiência para entrar na universidade. Como é que foi esse processo? Olá, olá, olá. Não, certo. Quando eu entrei na universidade a primeira vez, foi no curso de letras, que agora eu sou da medicina. A primeira vez que eu entrei, eu fiquei um pouco com medo de sofrer algum tipo de rejeição. Não necessariamente por causa dos meus estigmas, das minhas estereotipias, nem do meu jeito, mas eu fiquei com medo, por exemplo, de ser considerada irresponsável e não muito inteligente, que nem eu era considerada no ensino médio. Eu estudava em tempo integral no ensino médio e para mim era bem difícil acompanhar algumas matérias, ter tanto tempo de convivência com outras pessoas, me acostumar a ficar sozinha, assim, sem o conforto da minha casa, da minha família. Então, quando eu entrei, eu fiquei com medo de não me considerarem de novo uma aluna boa, mas acabou que nessa parte social eu não tive muitos problemas. Eu sinto que eu fui bem melhor, até porque eu já tinha feito acompanhamento com um psicólogo antes para desenvolver mais essa parte. Mas o que me deixou bem insegura, outra coisa que me deixou insegura quando eu entrei foi que eu sabia que ia chegar um momento que eu ia ter algum shutdown, né, uma crise, e aí eu ia precisar da compreensão dos professores. E como no meu primeiro ano ainda não tinha diagnóstico fechado com toda a documentação necessária,
eu tinha que depender muito da compreensão do professor. E aí, só que como as pessoas não sabem muito bem o que é o autismo, eles dizem que entendem você, só que quando acontece uma coisa que é fora do espectro de conhecimento deles sobre autismo, e você não tem como comprovar que aquilo é por causa do autismo, você fica sem saber como validar a sua dificuldade, a sua experiência, validar o seu pedido de compreensão. Já teve professor meu que, ele não está errado por isso, né? Ele falou que eu deveria entrar com uma documentação para ele realmente poder fazer mais coisas por mim, caso eu necessitasse. Você pode Como assim? exemplificar alguma coisa? Desculpa, tem você dar exemplos para você que a gente possa entender que quando a gente precisa apresenta um comportamento que não é esperado e o professor, mesmo que diga que entende, ele passa a não nos entender. Aconteceu alguma coisa específica com você? Sim, no começo do ano passado eu acabei tendo muito problema de shutdown, tanto que eu entrei em depressão, e aí eu não conseguia, eu não estava conseguindo fazer nada, acompanhar nenhuma cadeira, nem estudar de novo pro Enem, né, porque eu já sabia mais ou menos na época que eu queria mudar de curso, e, e aí eu não tinha mais social energia para conversar, para chegar ao professor, explicar tudinho para ele. Eu só fui me arrastando durante uns dias e depois eu parei de ir totalmente para a universidade. E aí não, eu ia mandar um e-mail, mas o que é que ele poderia fazer por mim? No caso, eu tentei contactar 2 professores, mas era nítido que por mais que eles fossem bem compreensivos, eles estavam tentando arranjar alternativas, não tinha na época o que eles pudessem fazer sem atrasar o, todo o planejamento que eles tinham, encaixar horários e tudo mais. Não era possível. Então, e também eu não tinha energia para pensar em alternativas. Eu estava totalmente esgotada naquele momento. Então, eu não consegui ajudar eles a me ajudar. Entendi. Pois é. Com relação à questão das cotas, você agora é aluno da medicina, né? Sim. Tem como falar um pouco como é que funciona essa dinâmica do Enem? Você escreveu, como é que foi a tua política de ação afirmativa? Qual foi foi o L13, aluno do ensino, aluno de escola pública? Vai explicar para quem quer ter acesso às cotas na universidade. Tem como fazer um resumozinho de como é que foi? Sim. No SISU, na época que libera o SISU para você colocar as suas notas, para você poder se inscrever, tem algumas alternativas para pessoas com deficiência. Eu acho, se não me engano, na UFC são 4 alternativas para pessoas com deficiência e vai escola pública, baixa renda, negros, pardos, indígenas e a mescla de algumas dessas designações. E aí você pode ir no sistema mesmo, quando abre, você escolhe uma. No caso, eu acho que a minha foi escola pública e pessoa com deficiência. E aí, para fazer isso, eu já tinha procurado meses antes começar um acompanhamento na Casa da Esperança,
que é especializada em autismo, que era o local mais adequado para eu conseguir acompanhamento. E de, quando eu consegui ser aprovada, infelizmente, depois de passar meses estudando para o Enem de novo, que é bem difícil, é um processo bem estressante. Eu consegui ser aprovada e vários dias depois, semanas depois, tem a matrícula na própria instituição, na UFC. Aí, além da documentação regular, eu ainda tive que levar o laudo médico e o parecer médico confirmando a minha deficiência com todas as instruções necessárias. E o próprio site da UFC, ele já diz detalhadamente o que ele quer em cada documento e quais documentos ele quer. Você passou por uma junta médica, foi? Foi Depois, sim. Aí, semanas depois disso, depois da matrícula presencial na UFC, tem a entrevista com a galera da acessibilidade. E foram todos uns fofos. Eu adorei. certo. Tudo bem. Eles fazem algumas perguntas para explicar um pouco como é o processo, o que é que eu precisei, o que é que eu preciso, se eu tenho alguma dificuldade. E foi tudo tranquilo, bem tranquilo, foi muito legal. Com licença, Jefferson, até fazendo aqui um adendo com relação ao que a Vitória falou, né? Eu estava lá na comissão e é justamente explicando assim como ela já bem ressaltou. Essa comissão, né, de acessibilidade que é formada para fazer a entrevista dos meninos que se candidatam à vaga para pessoas com deficiência. Inclusive o Neto também, que está aqui na webconferência, participou. É uma equipe formada por múltiplos profissionais. Né? Então, assim, tem a presença dos médicos, psiquiatras, tem a presença de psicólogos, pedagogos. Né? Então, assim, são profissionais das mais diversas áreas, onde a gente tenta fazer essa avaliação. E como ela diz, essa é pedida uma documentação com relação ao histórico escolar, né, desses estudantes, e daí a gente vai tendo essa conversa. E algo que é bem interessante pontuar, eu não sei, eu não lembro se a Vitória falou, mas que assim, que ainda é uma falha, né, inclusive no SISU, que a gente tem tentado corrigir, que infelizmente ainda não tem uma opção específica só de TEA. Né? Na verdade, fica Sim, lá como se fosse deficiência mental, e aí engloba tudo, engloba transtorno do espectro autista, engloba deficiência intelectual, engloba, e isso é algo que a gente tem tentado corrigir junto ao MEC, junto ao SISU, até para que realmente tenha um espaço específico por lei, por direito, e por realmente serem características e condições diferentes. Né? Então, assim, ter algo específico do TEA, algo específico da deficiência intelectual, né? Então era só para fazer pontuar isso. sim, isso é verdade. Quando eu fui fazer a minha, a minha inscrição para poder especificar, se eu não me engano, foi um pouquinho antes de ir para a entrevista, que você tem que especificar. E aí só tinha deficiência na questão locomotora, deficiência visual, deficiência auditiva e deficiência mental. Aí eu fiquei um pouco confusa, mas eu coloquei deficiência mental porque é o que se encaixava melhor, mas realmente foi algo até que eu falei para uma colega minha que ela era da acessibilidade, mas ela foi para outro setor, que eu fui perguntar para ela se estava correto eu selecionar essa essa categoria que estava mais próximo, e ela falou que ainda achava estranho que continuava sem ter a categoria TEA por si só. Mas que bom que vocês já estão pensando nisso, é legal.
Porque, assim, na verdade, o SISU vem do MEC, né? SISU, UFC, então é um processo que a gente tem, inclusive outras questões que a gente tem observado, né? Tem sido preparado um documento para a gente enviar. Mas é isso. E com relação às cotas, como você disse, né? Na verdade, a cota é destinada 50% para estudantes de escola pública, e aí dentro disso é que vai se acrescentando, né? Estudante de escola pública pardo e negro, estudante de escola pública baixa renda, estudante de escola pública com deficiência ou todas essas, né? Então vai, mas assim, é sempre para estudantes de escola pública, né? E aí vão adicionando essas outras características. Mas é isso, a gente tem tentado manter essa comunicação com o MEC também, e feito algumas observações. A gente espera que, porque o primeiro ano de cotas, né, que teve para estudantes, destinado a estudantes com deficiência foi em 2018, né, a lei foi em 2017, 2018 foi o primeiro ano. Então, 2019, essa agora é a terceira vez, né, que está ocorrendo. Então, a gente está também num processo de aprendizado. Nós mesmos estamos observando algumas coisas e tentando agilizar. Até mesmo as informações, por exemplo, com relação ao censo dos estudantes, né, com deficiência. Como é feito um processo longo de chamada, né, são várias etapas, então, às vezes, no final do semestre é que a gente tem os dados completos de quantos estudantes entraram. E a gente precisa agilizar isso, para ter essa informação logo no início do semestre, né? Mas, enfim, são coisas que a gente vai procurando melhorar com o tempo. É muito bom essa colocação da Vitória, porque isso leva a gente a perceber que, muitas vezes, a lei, ela não efetivamente acontece. Vocês estão vendo aí, existe uma lei do autismo, declara o autismo como uma deficiência específica, mas a nomenclatura do INEP, ela não traz a perspectiva do TEA para que alguém que tenha transtorno do espectro do autismo possa se inscrever e possa participar dessa cota como alguém, uma pessoa com transtorno do espectro do autismo. Então, essa é uma questão muito importante, que eu acho que estou muito feliz, Davi, que a professora Fernanda está escutando, que ela é da área do direito. Isso é algo que realmente tem que ser colocado no documento. Eu queria só fazer... Depois você terminar, Jefferson, eu queria só fazer uma colocação, tá bom? Fique à vontade, pode falar logo. Posso? Você que trabalha nessa área é melhor. Pronto. Eu tô lá, eu sou a caçula de lá, acho que só não sou a caçula porque tem uma intérprete que chegou depois de mim, mas algumas questões têm sido realmente pontuadas, que eu tenho conversado muito com os meninos sobre definições, né? Juridicamente, existe uma coisa chamada impropriedade legislativa. O que é isso? É porque, às vezes, a lei, ela prevê uma coisa, né? E, com o passar do tempo, ela ou perde o significado, ou então ela vai ser ressignificada para alguma outra situação. No caso da existência de determinados requisitos, porque já não mais depende da secretaria, como o próprio Davi explicou, é como se as normas elas vêm lá do MEC, tá? E como vinculando a todas as universidades, e elas aplicam. E aí o que acontece? A saída para algumas questões, quando elas podem ser resolvidas internamente, a administração interna ela pode estabelecer, como o Davi sabe que foi resolvido um problema acerca de uma confusão entre deficiência e doença. E aí a gente mais ou menos que conversou, nós conversamos com a Prograde, e agora a gente está se deparando numa situação que realmente, como a própria Vitória diz, não existe uma opção. O procedimento a ser adotado para que isso seja incluído é o que a gente chama de consulta ao MEC. O que acontece? O que a secretaria pode solicitar à Prograde, diante de uma situação dessa, tá certo? Em que o aluno tem direito... Eu tenho TEA, eu não quero uma deficiência intelectual. Tá? Eu tenho esse tipo de deficiência, eu não quero essa.
E aí, se eu tenho uma legislação, realmente faz sentido isso que você está dizendo, se eu tenho uma legislação específica, então a gente pode formular eu tenho que ter uma identidade, programa. pela minha identidade, né? Pronto, exatamente. E a Prograde consulta e remete isso para o MEC. O MEC demora tempo para fazer, mas eu já estou anotando aqui o que é que tem que ser feito, tá certo? A questão dessa consulta, ela tem que ser formulada, né? Porque, assim, a gente vai perceber também que as situações, principalmente com relação à inclusão, elas vão acontecendo a partir do momento que a gente tem, não vou dizer problemas, mas relatos que são apresentados. Pois é, a vivência, exatamente, pronto, eu vou pegar suas palavras. Na verdade, a gente não tem como definir isso de forma imediata e nem o treinamento vai estabelecer, entendeu? Não dá. Né? É tanto que eu perguntei, Davi, qual é o quantitativo de pessoas com o TEA, de alunos, de acadêmicos? Aí ele disse 9. Eu tenho mais 2 agora, porque a gente não tem esses dados de forma atualizada, como ele já explicou, porque realmente a Prograde não encaminhou. Então, a gente percebe realmente, e faz sentido essa apresentação das meninas aqui, e eu sou muito aberta, eu sempre digo para todo mundo, eu sou muito aberto a receber contribuições, porque eu acho que a universidade, ela é, como você disse, ela é para todos, né? Então, assim, ela gera uma continuidade aí. Então, essa observação, ela vai gerar uma consulta, uma solicitação de uma consulta ao MEC, saindo realmente da Secretaria de Acessibilidade, a ser encaminhada para a Prograde, né, e ela que manda para o MEC, porque o procedimento vai ser esse, né, com relação ao TEA ou com várias outras situações, né, e assim, na última reunião que eu tive, eles disseram, realmente a gente tem muita, vem do MEC, o normativo é antigo, a gente não tem como mudar, modificar, mas podem ser feitas algumas interpretações, tá? E aí, assim, eu já digo aqui a você que, com relação a essa colocação feita aqui pela Vitória, tá certo? Vai por conta da legislação específica e tem uma diretriz específica, não só a legislação, mas também o decreto regulamentador, que, infelizmente, ela tem uma grande falha, a lei que trata do transtorno, porque ela não direciona ao ensino superior, tá certo? Se pensou na legislação para atender sempre o ensino fundamental e quando atender o ensino médio. É porque se pensa em você olhar, as pessoas ainda pensam que o autismo é infantil. Não, e colocando realmente... E a interpretação assim meio pejorativa é como se assim, não, isso aí é algo que quase não vai existir. E não é verdade. Não vai existir. Né? E não é verdade isso. Isso mesmo, tem que pensar. É como se a legislação dissesse, não, isso aí não vai existir, mas isso não é verdade. Entendeu? Tanto é que várias críticas com relação em audiências públicas, o que eles mais falam é a questão da saúde e a educação no alcance do nível superior. Não tem o alcance dele, onde eu posso estar de forma efetiva. Entendeu? Então, mas isso aí são falhas que a gente vai começar realmente a identificar. Vai sair uma consulta para a Prograde, para que ela encaminhe isso aí para o MEC, né? Demora, mas a gente vai fazer, mas a proposta ela vai sair daqui, ela sai daqui, a partir de hoje, realmente, porque se essa é uma observação feita pela Vitória, e com certeza foi também de todos os outros, tá certo? Ou pelo menos será dos próximos que vierem, tá? De ter realmente a sua identidade reconhecida. Entendeu? Pronto, essa observação. Obrigado, professor, porque é isso, não, obrigado, porque isso é interessante, porque isso é um debate muito rico. Tem alguém da legislação do direito, né, e que entende e que interpreta, porque a realidade é que faz a lei acontecer, né? Então, a Vitória, ela viveu isso. Eu vivi um pouco isso no sentido de que, quando eu fui fazer a minha seleção de pessoas para o meu trabalho de doutorado, quando eu vi que não tinha TEA, eu fiquei assim um pouco surpreso. Até o Davi que me apresentou, Jefferson,
eles se adequam com deficiência mental. Como é que pode o INEP ainda coloca uma situação dessa, diante de uma legislação ainda que existe, diante de um LBI? Então, eu fiquei, assim, surpreso com isso, sabe? Eu fiquei surpreso e, ao mesmo tempo, vou dizer a palavra certa, indignado, sabe? Porque, realmente, é um desrespeito, é um preconceito às pessoas que lutam pela ter a sua identidade, né? A gente sabe que muitos dos meninos, eles não se autodeclaram autistas. Isso também é um motivo de você analisar o porquê disso, sabe? Porque se a lei não se cumpre, por que eu me declaro autista na universidade? Sabe? Ou então em ambientes públicos e sociais, se eu sou tido como deficiente mental. Não que seja ruim ser um deficiente mental, ter um transtorno mental, mas é porque isso não condiz com a minha identidade pessoal, sabe? Então a gente tem que lutar pela nossa identidade, né? Então eu queria pedir agora que a experiência agora da Catarina. A Catarina, ela tem uma experiência diferente da Vitória. A Catarina, ela não teve, ela foi aluna de escola particular, e ela fez toda a educação básica e foi para a universidade sem diagnóstico. Não é isso, Catarina? Catarina? Estava desligado, é. Ou depois, fala um pouquinho da tua experiência, Catarina. A partir de fazer o Enem? Pode fazer assim? Sim, do Enem, e você não é diagnosticada com autismo. A sua experiência de adentrar na universidade foi completamente diferente da Vitória, não foi isso? Sim. Certo. Fala um pouquinho pra gente. Tá. Eu fiz o Enem, obviamente, na ampla concorrência. O Enem é uma coisa desgastante pra caramba. Por 1000 motivos. Porque me colocaram em um local que eu não conhecia, com muita gente desconhecida. Enfim, vários fatores. Eu consegui entrar. E eu acho que quando eu cheguei na faculdade foi um momento de epifania. Eu me descobri por causa que muitos funcionários de lá ficavam falando que eu era. Me tratavam como se eu fosse autista. E aí no começo eu meio que desconheci, porque eu tive professores de ensino médio que falaram com meus pais, dizendo que eu era autista, dizendo que era para buscar o laudo, porque aí ia ser mais fácil para entrar na faculdade. Mas só lá que eu tive essa noção. Na minha primeira semana de integração na faculdade, muitos funcionários vieram falar comigo e eles meio que me explicavam as coisas mais, assim, devagar, digamos assim. E foi até bom, porque eu consegui compreender melhor. Quando uma pessoa fala comigo uma coisa, tem que ser uma coisa bem devagarinho, bem detalhadozinha. Se tiver um roteiro, seria muito melhor. Porque se uma pessoa falar assim pra mim, eu vou ficar olhando pra ela e falar, olha, eu não entendi, não vai dar certo. Então, eles foram bem detalhados. Muitos deles me abraçavam sem nem dizer oi, eu nem conhecia. E aí eles pediam desculpa, dizendo que eu não gostava de abraço, que tava tudo ok, e pediam, tipo, mil perdões. Eu tive professores que, de primeira também, eles notaram o meu comportamento, só que eles não falaram nada, nem pra mim mesmo, mas eu percebi porque eles davam meio que uma modificada. Por exemplo, em termos de slide, eles mudavam as cores, porque branco machuca muito, minha visão, e me dá muita tontura, muita dor de cabeça. Eles mudavam também de falar mais baixo, de pedir assim pra sala ficar mais em silêncio, só que eu só percebi a diferença mesmo agora que eu tô no segundo semestre, não agora por causa da coronavírus, mas teve muitos professores que eles já percebiam e falavam, tipo, no meio da sala toda. E falavam assim, percebi que tem alunos aqui, então eu vou parar de bater na mesa, vou parar de falar alto. E eu acho que o meu ensino superior começou agora, mas ele foi muito mais completo, digamos assim, do que eu tive no ensino médio. Porque eu tô recebendo ajuda de professores, de
gente da acessibilidade na UFC e eu fico muito feliz com isso, porque é uma mudança muito drástica na minha vida. Muitos já vieram me perguntar como eu adentrei no Enem e eles ficaram meio surpresos por eu ter dito que foi por ampla concorrência. Eles me perguntavam como eu tinha sido e eu falava que fazia muito mal para mim, eu entrava em crise, passava um mês assim deitada, sem conseguir sair, sem falar com ninguém, mas pelo menos eu passei, né? Deu uma felicidade. Mas eles... Teve uns professores que, quando eu cheguei para falar, para, por exemplo, tirar a cadeira, trocar a cadeira da sala de aula deles, porque eram aquelas de madeira, aí quando eles meio que levantavam empurrando, e empurrava assim no piso de madeira e dava aquela agonia. E aí teve professores que chegaram e pegaram a cadeira, foram buscar uma cadeira aleatória lá em outro lugar, só para não me atrapalhar. Eu pedia para desligar as luzes e eles desligavam com tranquilidade. Mesmo havendo comentários de outros alunos, ficava meio que um meio termo para dar tudo certo para todo mundo. E eu tô meio que... Eu sofri umas coisas. Teve alunos lá que não gostaram muito do meu jeito, das coisas que eu pedia. E eles ficavam fazendo coisas propositais, porque isso estava bem na cara. Quando, por exemplo, quando terminava uma apresentação de trabalho, eles meio que faziam sinais em libras, aplausos em libras. Só que tinham pessoas que faziam propositalmente de bater na cadeira, de bater palma muito alto. E muita gente falava, só que o professor não fazia nada, sabe? Ele só ficava meio que olhando com cara de tacho. E esse foi um dos maiores problemas, mas é aquela, tipo, a gente tá no início do ensino superior e tem muita gente ainda com mentalidade de ensino médio que trata isso como esquisitice, como se fosse uma frescura. Muitos chegaram para mim falando que era frescura. A Vitória falou sobre as crises, não sei qual o nome, mas as crises dela. Eu tive muitos desses no primeiro semestre. Como era uma nova rotina para mim, demorou muito para me adaptar. Eu acho que eu só consegui me adaptar um pouco agora. E quando eu consegui me adaptar, entrou nessa coisa do corona. Basicamente, no meu primeiro semestre, as minhas aulas eram pela manhã. Eu chegava em torno de 12h30, 1h da tarde, então eu dormia. Eu não tinha forças para nada. Eu ficava com muita dor de cabeça. Meus olhos doíam. Tudo doía em mim. Aí eu dormia e só acordava ou no outro dia para ir para a aula, ou eu acordava de madrugada só para fazer os trabalhos que os professores pediam. E aí eu voltava a dormir. E aí muitas vezes eu chegava muito atrasado na sala por causa disso. E para me acostumar meio que a isso, e lidar com essas dores que eu tinha, essas crises que eu entrava, eu começava a fazer já o trabalho que eles mandavam na sala de aula mesmo. Porque como eu tenho muito problema de concentração e de não prestar atenção no que eles falam, eu aproveitava para ir trabalhando já. Outra coisa que eu tinha que falar. Outra coisa que eu queria falar. Aproveitando que você fala, diga. Não, pode falar. É o seguinte, vamos tentar agora uma objetividade, certo? Eu vou pedir para fazer essa pergunta para ti, vou pedir para a Tori também um pouco mais, certo? Tá. O que é que você espera da Secretaria da Acessibilidade? O que é que você espera, Catarina? Vou passar para a Catarina. O que é que você espera da Secretaria da Acessibilidade? Eu esperaria que houvesse mais conscientização, tipo, mais ferramentas de informação para repassar para os alunos e para os professores, para que eles ficassem já ligados nesse assunto. Porque, por incrível que pareça, há muita gente, muitos professores da área da educação, que eles não têm a mínima noção de como lidar com isso. Então, eles já vão para a base da ignorância, porque eles ignoram, e quando um aluno faz uma coisa que o outro não gosta, ele trata como se fosse brincadeira de ensino médio, ele não dá uma moral, ele não dá uma bronca, interliga nada. Eu acho também que professores mais engajados seria muito melhor, tanto pegando nessa parte da conscientização,
E eu acho que só. Né? Eu não consigo pensar em mais nada. Tori, o que você espera da Secretaria de Acessibilidade? Essa questão da conscientização eu acho muito importante. Polemizando um pouco, agora eu estou num curso que ele é mais elitizado, digamos assim. E o público da medicina ainda tem muitos preconceitos com o fato das cotas em si. Então, imagina uma pessoa deficiente que vai precisar de ajuda, de compreensão lá dentro. Eu já ouvi algumas coisas, não necessariamente com deficientes, mas já ouvi algumas coisas bem desagradáveis e preconceituosas com minorias em geral naquela área. E conscientização seria muito legal. E também a questão das luzes. Eu tenho muito problema com luzes brancas e luzes azuis. Tanto que o meu óculos, ele tem um filtro e o meu celular também tem um filtro. Para eu não ter problemas nem com o ambiente e nem com os meus aparelhos eletrônicos, porque me causa muita dor. Eu também tenho muita dificuldade com sons agudos. Me dói, assim, parece que estão colocando agulhas dentro do meu cérebro. E aí é óbvio que Pronto. numa região... Oi. Aproveitando, você está falando sobre isso. Hum. Você já está entrando na perspectiva da adaptação dos ambientes Exato. acadêmicos, Exato. sabe? E isso é muito importante, sabe? Exato. Porque isso aí que vocês estão colocando, muitas vezes ele é pessoal, mas ao mesmo tempo ele é coletivo, sabe? Sim. Então, como é que você entende um ambiente acessível para você? Sala de aula, biblioteca, o RU, restaurante universitário, os laboratórios que você vai participar agora, você vai dar vai ser da medicina, tá? As aulas em campo, com relação a você, Catarina. Então, isso são pequenas coisas que parecem, são coisas que são sinalizações, pontuações, mas que são importantes para vocês, né? Então, já que a Tori estava falando, eu vou deixar ela continuar, tá? O que seria uma sala de aula acessível, Tori, para você? Depois você fala, Catarina, tá bom? Tá. Uma sala de aula, digamos que dependendo com arranjo de alunos que podem se adaptar ali. Por exemplo, algum aluno pode ter problema com luzes amareladas, mas outros podem ter mais problemas com luzes brancas. Então, é legal fazer uma pesquisa e colocar alunos compatíveis dentro de uma sala, onde as adaptações vão servir para todo mundo. Fale para você, você. Você está querendo ajudar os outros, mas eu quero que você especifique uma sala acessível para você. Ah, tá bom. Sem luzes brancas seria muito legal. Com uma quantidade menor de pessoas, porque aí ia diminuir a questão da ansiedade social e eu me sentir com mais facilidade de me aproximar tanto do professor quanto dos meus colegas, para me sentir mais confortável para aprender o conteúdo na sala de aula, principalmente isso. A biblioteca, como é que seria? Na biblioteca, mais falando. É porque eu tive acesso às duas bibliotecas, a do CH e do Porangabuçu. Do CH. É do Porangabuçu que você vai fazer agora, né? Mas eu já frequentava lá porque eu prefiro a de lá. Justamente porque ela tem mais regiões que são isoladas. A do Biblioteca do CH, assim que você entra, você já vê um mundo de cadeiras, e aí você imagina, meu Deus, se encher aqui eu vou morrer, eu não vou conseguir estudar. Vai ficar toda hora entrando e saindo gente, e vai lotar de gente, e você fica com medo só de olhar. Felizmente, eu não cheguei a perder muito tempo de estudo com essas questões lá dentro.
mas se pudesse ter mais espaços privativos, traria uma qualidade de estudo melhor. Certo. E os laboratórios? O que tu acha? A iluminação também? Principalmente porque laboratório, principalmente na parte da química, biologia, é tudo muito branco, aí põe luz branca, reflete tudo em todo lugar, é uma loucura. Pronto. E o restaurante universitário? Você acha ele acessível para você? Não. Agora explique por quê. Primeiramente, muita gente, muito barulho. Como não tem um horário específico para pessoas com deficiência, pelo menos não que eu saiba, desculpa se eu estiver um pouco atrasada nas regras, eu já ficava estressada de pensar que eu ia chegar na fila, que ia ter muita gente na fila, que eu ia ficar em pé no calor na fila, e aí eu já ficava nervosa porque quando eu estivesse na fila eu não ia poder atrasar ninguém, então eu tinha que passar o cartão rápido, chegando lá eu tinha que pegar a comida rápido, pegando a comida rápido ia sentar um local cheio de gente que provavelmente eu não conheço, mas o pior é a ansiedade de saber que vai ter muita gente conversando ao mesmo tempo, almoçando, som dos talheres batendo nos pratos, e eu que tenho problema com sons agudos, dá um medo só de pensar. Legal. Eu tento evitar, eu tentava evitar. Eu imagino. Catarina, e você, Catarina? O que seria uma sala acessível para você, Catarina? A sala de aula? Sim. Sem luzes brancas. Não dá certo luzes brancas comigo. Eu acho que um local também com menos alunos, como a Vitória falou. A minha sala, ela é totalmente lotada, então eu não sinto a mínima vontade de responder as perguntas dos professores, ou às vezes até focar. E eu acho que as salas de aula também poderiam ser modificadas no estilo de aula do professor. Por exemplo, com as cores que eles utilizam no slide, ou diminuir o brilho lá do negóciozinho do slide também. Em questão de iluminação, a Vitória deu uma ideia, mas também poderia ser adaptado, como eu vi em algumas salas lá pelo CH, que a sala é bem grande e ela é dividida ao meio. E tipo, no lado esquerdo são luzes amarelas e no lado direito são luzes brancas. Eu, inclusive, tenho aulas em salas desse jeito, porém, elas não são grandes, elas são bem pequenas, muito apertadas. E eu não consigo mesmo aguentar esse problema. Às vezes eu peço muito para minha professora desligar as luzes, a parte branca, pelo menos deixar amarela. Então é uma boa opção isso. Certo. E a biblioteca? Eu só fui 2 vezes na biblioteca desse tempo. Eu não me sinto confortável lá. A primeira vez que eu fui foi para fazer um cadastro e pegar alguns livros para estudar. Mas eu comecei a me perder nessas instruções que tinham para pegar os livros. Eram muito complexos para mim, eu não conseguia entender nada dali. Então eu tive que pedir ajuda para os responsáveis de lá. Porque é muito complexo. Sério, você ir lá, pegar o códigozinho e ir atrás não dá para mim, eu endoidei. Em questão de estudar, eu nunca consegui estudar em lugares públicos. Eu só consigo me focar quando eu tô em casa. Eu já tentei uma vez, ou não, 2 vezes no caso também, de estudar por lá, e eu não gostei, por questão também de ter muita gente. A biblioteca do CH, pelo amor de Deus, não dá. Como a Vitória falou, é lotada. E o restaurante universitário? O restaurante universitário eu só uso quando é meio que obrigado. Porque eu não tenho aula à tarde. Eu tenho muito problema, começando justamente pela fila, né, Vitória? Aquelas filas imensas, no calor, muita gente perto. Eu meio que começo a endoidar. E principalmente porque eu não posso me mexer, eu tento controlar o mínimo. O máximo, no caso. Por causa que eu penso já no que as pessoas vão pensar de mim. Eu vou estar lá me balançando, andando pra lá e pra cá. E aí eu tento me controlar.
Também em questão de passar o cartão na catraca e pegar a comida. Normalmente eu sou muito lenta, porque eu tenho uma seletividade alimentar muito grande, então é muito difícil comer no Rio por causa disso. Aí eu tenho que ficar já pensando tudo. Em questão também por causa do barulho. Lá no Benfica é muito apertado. É uma coisa muito pequena, muito sufocante. É muito quente também. O barulho não é apenas só dos pratos e dos talheres das pessoas, que machuca muito o meu ouvido, mas da questão daqueles carros que eles levam os pratos, sabe? Do lugar para lá. Balança muito e aquilo me endoida. E eu não tenho a possibilidade de, sei lá, levar um celular e ficar escutando música. Por questão de segurança. Aí é uma coisa muito difícil para mim. Eu acho que isso seria uma boa mudança. A parte. Ou do jeito que a Vitória falou, tem horários para as pessoas que têm esses problemas. Pronto. Seria muito bom. Pronto. Assim, é interessante que a gente escute um pouquinho sobre isso, não que a gente vai ser resolvido, solucionar tudo, mas é uma forma de pensar e saber o que acontece dentro da situação da adaptação dos autistas, né? E aí, como a gente está num momento também muito interessante sobre isolamento social, eu queria que vocês falassem sobre o isolamento social autista. É uma preservação ou é uma fuga? Como é que é isso? Fala aí, Catarina. Fala para as pessoas que estão vivendo isolamento social por causa do Covid. O que é o isolamento social para o autista? Bom, isolamento social para mim é o meu estilo de vida. Eu naturalmente me isolo e é muito confortável estar em casa, no meu quarto. Então, eu não tenho problema nenhum nisso, não me pira. O máximo que eu saía era com os meus pais e com os meus amigos. E são locais já que já tá na minha rotina de sair. Quer dizer, é o mesmo shopping que eu vou, é o mesmo praia, ou é o mesmo lugar que eu viajo. Então já é uma rotina para mim. A questão desse isolamento é uma sobrevivência, assim, tanto pra gente como pra geral. É por conta de um problema como de um vírus, tá? As pessoas não devem pensar que é uma fuga do trabalho, da escola. E eu vi muita gente também se comparando, dizendo que, por exemplo, 40 dias de isolamento, eu já estou me sentindo um autista também. Isso, gente, isso é muito errado. Não é só isso. Tem muitos autistas que estão tendo crises, que eu estou acompanhando alguns posts na internet e tudo mais, porque eles sabem qual o problema e o porquê deles estarem sendo isolados. Então, eles meio que começam a ter muitas crises e não tem como ter uma assistência, já que eles estão tendo que evitar sair de casa. Então, assim, eu acho que o isolamento para mim não tá ruim, mas depende de cada pessoa também. Muito bem. Então, Vitória. Opa! Isolamento social é fuga ou é sobrevivência? Isolamento para mim é praticamente o meu estilo de vida mesmo. Eu gosto mais de ficar num canto, ou se eu sair, geralmente sair para fazer as mesmas coisas, para comer alguma coisa fora com amigos ou família. Eu não tenho muitos amigos e meu nicho familiar é pequeno, então não tem muitas pessoas na minha vida. Mas é a questão do isolamento ser uma opção. Agora o isolamento deve ser uma lei, né, por questões de segurança, mas é muito estranho saber que não é uma opção minha, porque antes eu ia para a faculdade, eu podia ver amigos, ver outros familiares, e agora meio que eu tô eu tô vendo o mundo mudar porque tá todo mundo isolado. Então está sendo para mim um fenômeno, não só eu estar isolada, mas todo mundo está isolado. E aí eu estou um pouco perdida nessas observações que eu estou fazendo sobre as pessoas, as outras pessoas. Ok. Está sendo interessante. Que bom.
Eu queria que você desse algumas palavras finais, a sua participação, o que você achou desse momento. Queria que você falasse um pouco. A gente vai concluir já já. Tá? Queria agradecer, viu, primeiramente a você por estar Obrigada. participando. Eu queria que você desse as palavras finais, se você vai falar alguma coisa. Ah, sim. Eu queria agradecer bastante pela oportunidade de ser ouvida. Tem se tornado uma das minhas atividades favoritas, ser ouvida por descobertas que revolucionaram a minha vida, que fazem que cada coisa nova que eu descubro sobre o autismo, sobre eu mesma, tem melhorado a minha qualidade de vida, não só porque eu tenho todas as adaptações que eu preciso, não é verdade, mas por ter perspectiva de saber o que eu preciso e saber comunicar isso para as pessoas. Então, muito obrigada. Que bom. Catarina, Eu o que queria você queria agradecer. dizer para as pessoas? Foi falar? Ó, Tá. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui falando sobre isso, porque é a primeira vez que alguém pede a minha opinião sobre isso, desde que eu comecei a me descobrir. Eu estou muito feliz por ter entrado na UFC, porque foi lá que começou uma descoberta de mim mesma. Porque eu sempre fui tratada como uma esquisitinha, então eu estou começando a me entender. Eu acho muito importante as pessoas não tratarem o autista como se fosse dentro de uma caixa, porque a gente não é isso. Eu acho que as pessoas têm que parar de ter também mente fechada, de acordo com isso, ir atrás de saber, sei lá, conversar com a pessoa sobre isso. Desde que eu comecei a me descobrir, eu tenho falado muito com meus pais e para os meus amigos. E eles todos escutam e muitos deles pesquisam mais para saber, e está sendo uma descoberta incrível. Eu fico muito feliz também por ter pessoas interessadas nesse assunto, que é uma coisa muito alta. Hoje em dia não tem como esconder mais. Eu passei meu ensino fundamental e ensino médio escondida como fada, e está sendo diferente agora. E eu acho que é isso. que bom. Queria agradecer a você, viu, pela participação. Eu queria agradecer mais uma vez ao Davi pelo acolhimento à ideia. Eu queria fazer a professora Fernanda também, pelo acolhimento, pelo atendimento. E até eu conversei com o Davi se a gente poderia, em outro momento, a gente continuar essas vivências autísticas e convidar outros autistas, para que a gente possa criar uma cultura, professora, e tentar construir um programa de formação de professores dentro de um contexto de escuta do aluno. Porque a gente tem que escutar, refletir e construir um projeto de informação, né? Não uma construção, vamos dizer assim, ipsiliter, como está sendo colocado, mas que a gente possa pensar e articular isso de uma forma que a gente possa fazer uma conscientização dentro dos padrões de formação de professores, tá? E não é nada melhor do que um aluno autista falar um pouco sobre a sua experiência, iluminar nossas ideias e a gente fazer com que essa legislação que está aí aconteça de verdade, né? Aconteça e possa realmente dar a construção de inclusão para essas pessoas e para outras pessoas, para outras deficiências, que seja. Então, muito obrigado, professora Fernanda, e ao Davi também, minha gratidão, tá? E a gente, eu dou espaço para vocês concluírem, aos que participaram também, que estão online, estou vendo aqui a minha irmã Valdícia, estou vendo a Tamiri Prestes, que está aqui, o Júlio de Sá, muitas outras pessoas, outros autistas que estão aí participando. Agradecer a todos vocês e vamos seguir junto para que a gente possa cada vez mais o Torquato, que é um dos convidados do próximo momento, que está aí, que é aluno da fisioterapia, e vamos seguir junto, que o nosso caminho está só começando. Isso. E, bom, como o Jefferson falou, agradecer a presença de todos, né? Assim, nós temos pessoas de várias áreas, representantes aí da UFC também de outras unidades,
pessoal do campus de Crateús, Atamile, acho que tem um pessoal do Piauí também participando, então um abraço a todos. Mas só algumas observações com relação ao que as meninas falaram, né, que é extremamente importante, eu até anotei aqui algumas coisas, só para fazer um breve comentário já nos encaminhando para o encerramento. Né, de fato, com relação à questão das campanhas de conscientização e sensibilização, né, são ações que a gente preza muito, né, já de algum tempo nós já fizemos algumas, né, demos uma pausa, tanto com relação à inclusão de uma forma geral, quanto com relação a condições de deficiência e transtorno do espectro autista de forma específica. É claro que são campanhas que é necessário de que seja de forma constante, a gente sempre tem que repensar parcerias, né, tanto com o setor de marketing institucional da UFC, né, ou de outras unidades, de outras instituições, para que tenha um alcance maior. Né? Então, essas sugestões são sempre muito bem-vindas, até para que a gente possa melhorar nossas estratégias. A equipe da secretaria é sempre muito dedicada, né? Aqui a gente aproveita para falar dos demais técnicos, o Euri, que está ajudando, o Euri e o Laerte, na verdade, que ajudaram aqui na parte técnica, o Neto, que está participando, os intérpretes, né? A professora Fernanda na direção. Então, acho que toda a secretaria é realmente uma equipe, um pessoal bem envolvido. Então, a gente está sempre disposto a fazer um serviço, de fato, de qualidade. Com relação à questão das adaptações, algumas coisas que as meninas pontuaram, assim, só relatando, né, falando um pouco sobre. Existe, de fato, uma certa, como é que eu posso dizer, dificuldade, às vezes, em se ter uma acessibilidade geral, né, porque, principalmente no caso do autismo, onde tem, como o próprio nome diz, é um transtorno do espectro autista, então são condições muito específicas e, às vezes, até opostas, né. A gente pode ter dois autistas numa sala de aula que, de repente, um é mais sensível à luz branca, mas o outro prefere a luz branca, né? Então, como é que a gente pode mediar isso? E aí é o que a gente sempre diz, não há uma fórmula, né? Não há como homogeneizar. Então, quando a gente faz um trabalho de sensibilização e de conscientização junto aos professores, aos técnicos, o que a gente tenta abrir é justamente isso, para que estejam abertos ao diálogo com esses estudantes, né? Porque às vezes a gente não tem como a gente, por exemplo, vou pensar na acessibilidade geral, embora a gente busque uma questão, por exemplo, dentro do desenho universal, dentro do que é possível, contando com algumas limitações financeiras, de infraestrutura e tal, mas sempre serão necessárias adaptações específicas, né? Como as meninas relataram, cada uma tem uma especificidade. E aí que o professor esteja aberto a ouvir essas especificidades e, dentro do que for possível, fazer as adaptações, né? Então, assim, às vezes pensar numa adaptação geral em termos institucionais é um tanto quanto complicado, mas não fecha as portas para que a gente pense em estratégias, né, sobre, assim, de ter, de repente, um desenho universal, né, uma adaptação nesse sentido. Com relação a algumas das perguntas que foram feitas, né, por exemplo, de laboratório, sala de aula, RU, nós temos um questionário que a gente envia para esses estudantes, né, para aqueles que estão no censo, e que a gente sempre pede para que haja um retorno, né? E para vocês terem ideia, foi pouca coisa, né? Nós enviamos para todos os estudantes, nós temos aproximadamente, atualmente no censo cadastrado, cerca de 320 estudantes com deficiência. Nós enviamos, daqueles que estão lá no censo, nós enviamos esse formulário para todos os 320, nós recebemos apenas 20 questionários de volta, né, que foi para o e-mail que eles informam no ato da matrícula. Então, de 320, apenas 20 retornaram. Alô, Davi? Eu acho que caiu a do Davi. Sim, também percebi. Eu vou aproveitar enquanto ele volta, eu vou, assim, Sim, a tá bom. Secretaria de Acessibilidade está sempre aberta. Como eu Sim. disse a vocês, a gente vai construindo, a acessibilidade é um caminho de construção conjunta.
né? Então, esse caminho não se faz sozinho, a gente sempre recebe, e eu sou muito aberta a sugestões, a colocações. Eu estou aqui, tudo que as meninas disseram eu anotei, eu vou ver o que é que a gente vai poder ter que fazer de imediato, entendeu? Então, assim, a secretaria, ela se predispõe, todos os meninos, né, e eu digo os meninos porque de todos os setores, mas o caminho da acessibilidade, eu queria dizer, é um caminho que é feito passo a passo, é uma abertura, tá? É uma mudança, é uma adaptação, e isso é feito gradativamente. Isso é tranquilidade. Eu acho interessante, professora, porque os autistas, eles comumente são tidos como não participativos, sabe? O preconceito diz isso. Mas se a gente se aproximar dessas pessoas, dar voz e vez para eles, eles podem contribuir muito. Então, com certeza. Eles têm uma dimensão de análise muito forte. Eles trazem um poder de observação muito grande, muito semelhante ao do superdotado, sabe? E eles é muito bom que eles estejam perto, porque eles vão dando eles falam uma coisa, falam outra, e eles não querem, não é questão de exigir uma adaptação, é uma forma da gente construir um espaço acessível, que quando chegar outro, já está construído, já tem uma coisa feita, aí já fica mais simples, né? Então, a ideia é aproximá-los à Secretaria de Acessibilidade, deixar eles perto, para que vocês conheçam, a gente conheça, eles conheçam a Secretaria, tenham uma parceria e possam contribuir, sabe? E aí fica tudo mais simples. Porque muitas vezes os professores, eles podem até, tem muitos professores que gostam de ajudar, mas tem muitos que também não têm acessibilidade. Então, a gente tem que trabalhar com essa perspectiva também. E a secretaria não, ela tem, ela nasce para isso. Ela tem a função do acolhimento, de tornar acessível. Então, lá é como se fosse não um refúgio, mas uma casa para eles se sentirem acolhidos, né? Então, acho que é por aí. Eles se aproximarem, sentirem a presença e aquele apoio emocional que eles precisam tanto, sabe? Às vezes é só o olhar, uma palavra, um apoio. Só isso. Atitudes, viu, Gerson? Algumas atitudes também. E agradecer muito essa uma abertura que foi dada. E eu acho que as meninas viram como eles ficaram felizes, né, e tudo. E a gente pode dar continuidade a esse trabalho, sabe? Se Deus quiser, a gente pode fazer. A secretaria está aberta, tudo. Né? É como eu lhe disse e digo para todos, a secretaria, a acessibilidade, ela tem sido construída. A ciência é assim, né? Ela está aberta para todos, ela tem sido, é um caminho que tem sido traçado, isso veio desde a professora Wanda, com que ela trabalhou, com que ela... E eu tento dar realmente continuidade ao que a propositura e o intuito ânimo de como a secretaria, por que e para que ela foi criada. Né? Então, eu quero me disponibilizar também, eu estou sempre, assim, algumas pessoas que precisaram. Eu me lembro que eu estava com uma semana que eu estava lá e chegou uma mãe de uma aluna da pedagogia e disse, olha, a filha, ela é autista, ela foi para fazer um estágio e quando chegou lá na Prex, eles não assinaram porque não é para ir para o CIE, é para ir para outro lugar. E ela não vai, o que você vai resolver? Eu disse, a senhora pode deixar seu papel aqui que eu vou resolver. Me liguei pro professor Rogério. Eu digo, Rogério, eu queria que você resolvesse isso para mim. Sim. Ele disse, o que é, professor? Eu digo, ela precisa do carimbo daqui e a moça não pode voltar. Qual a diferença do formalismo? Ela disse, só isso, professor. Eu digo, é só isso. Mas que precisou a mãe de uma menina, ou seja, causou um transtorno tão grande, precisou a mãe da menina vir aqui.
E aí ele foi, gentilmente, foi à secretaria, levou o carimbo, assinou e disse, pronto, está resolvido. Eu me lembro que pediu ao Deison, eu digo, Deison, ligue para a aluna para ela apanhar. Ela, professora, era só isso? Eu digo, só isso, já está resolvido. Então, assim, realmente, a gente tem que... Oi, pessoal, desculpa, eu voltei. Não, desculpa, porque tinha caído aqui, aí eu voltei agora, desculpa. Tudo bem. E aí, assim, a secretaria realmente está nesse intuito com todas as limitações que a gente tem, tá certo? E aí eu digo limitações em termos de administração pública, mas há uma efetivação muito grande desse contexto de realização, de efetivação do intuito que a secretaria tem. Então, assim, é muito bom a gente estar agora às 10 horas da noite, até uma hora dessa, conversando, mas é muito enriquecedor. E aí eu quero já, para finalizar, deixar a gente está de portas abertas, somos ouvidos, somos todos ouvidos, ou seja, para dentro do que for possível fazer, como eu deixei aqui, disse a você que eu ia fazer uma consulta e vou fazer, eu não ia não, eu vou fazer, né? Que são, na verdade, pontuações que devem ser feitas, e aí muitas vezes a gente precisa saber o que é que se está precisando, o que é que pode ser feito, o que é que pode ser adaptado. Certo? É muito boa essa conversa. Bom, pessoal, eu não sei até que momento vocês conseguiram me ouvir, né? Infelizmente a ligação caiu, a ligação não, a internet, a chamada aqui da webconferência. Mas para encerrar, não vou repetir tudo que eu falei, mas como a professora falou e ressaltando, nós da secretaria, né, toda a equipe está sempre de portas abertas, né, para recebê-los, tanto ouvir as demandas, quanto as sugestões, quanto nos auxiliar no trabalho, né? A gente sempre tem algo para aprender, né? Então é isso. Acho que só ressaltar isso e mandar novamente um abraço para todos que estavam participando da UFC, de outras unidades e de outras universidades, né? O pessoal, como eu falei, do Piauí, de outras universidades por aí, outros estudantes, servidores da UFC. O Jefferson falou de outros autistas, né? De outras instituições que estão participando. Então é isso. São sempre todos bem-vindos. E eu acho que é essa multiplicidade que realmente faz o caminho da inclusão, né? Essa gente conversando e dialogando. Obrigado, valeu. Então é isso, pessoal. A gente encerra, né? Mais uma falha de técnica, né? Que caiu. Mas obrigado a todos, né? Uma boa noite e até o nosso próximo evento.